Luan, eu vejo que ninguém fala da seguradora Porto, famosa Porto. Eu vi que ela tá caindo, corrigiu depois de ter uma subida espetacular. Eu queria saber a sua opinião. É uma boa ação? É uma oportunidade agora? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E como vocês sabem, há vídeos aqui no canal a respeito de Caixa Seguridade e BB Seguridade. Inclusive, um muito recente, onde eu fiz ali um breve valuation a respeito da BB Seguridade. Mas e a Porto? Quase ninguém fala. E aí? Teve gente pedindo e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Na data de gravação desse vídeo, a Porto, com código em bolsa PSSA3, está ali caindo quase 2%. O que acontece é o seguinte, o mercado está passando por um período de correção, realização de lucros. E eu já havia trazido um vídeo aqui, é só procurar, bem recente, falando a bolsa estaria prestes a uma correção, e acabou acontecendo, independentemente do motivo. O que a gente sabe é que a realização de lucros vai acontecer em algum momento. Isso é bom para investidor que ainda não conseguiu se posicionar nas melhores empresas que acabaram subindo. Excelente, porque aí você consegue obter uma taxa de retorno futura superior. Claro, uma prospecção, não há certeza de nada. É tudo um juízo de probabilidade. E esse juízo de probabilidade se baseia no quê? No histórico da empresa e da sua gestão e no momento atual, de acordo com os números que a contabilidade apresenta. Só que no ano, a alta ainda é de quase 25%, acima do Ibovespa. A ação chegou no seu topo de quase R$ 60, 56. Isso foi em julho, faz pouco tempo. Mas e aí? Essa é uma correção em que valeria a pena entrar agora? Vamos avaliar. Primeiro, Porto Seguro, índice preço-lucro nesse momento está em 9,42. Mas a gente precisa projetar para 2025. E como que a gente faz isso? A gente pega o lucro do primeiro semestre e simplesmente dobra. A gente pode considerar as sazonalidades? Pode, e até deveria sendo mais cuidadoso. Mas como é apenas uma estimativa para verificar qual vai ser o múltiplo provável, você pode fazer isso, até economizando tempo da sua vida. Sendo assim, o que a gente vai fazer? O preço a gente já sabe, que é o quê? Aqui no Investidor 10 você clica em empresa e você vê qual é o preço. É o valor de mercado. O valor de mercado, 29 bilhões e 400 milhões. Esse é o valor de mercado atual da Porto. Agora a gente precisa saber qual será o lucro líquido provável do ano de 2025. E o lucro no segundo trimestre foi de 878 milhões de reais. No semestre como um todo foi de 1.700, uma alta de 38%. Claro, a base comparativa é sacanagem também. Por quê? Porque ano passado a empresa teve uma sinistralidade ainda alta em virtude do Rio Grande do Sul. Mas veja, a gente está falando de 1.700 ou 3.400 no anualizado. Isso significa que a gente teria preço 29.400, como a gente viu aqui, dividido pelo lucro de 3.400. A gente está falando de 8,65. Portanto, não é esse múltiplo que está na tela, que está pegando os últimos 12 meses. Logo, eu estou pegando o último semestre do ano passado. Percebe? Aí eu te pergunto, com esse múltiplo de 8,65, abaixo de 9, a ação hoje, com essa queda toda, abaixo dos 46, estaria negociando abaixo da sua média histórica? É isso que você vai olhar. E também, ela está negociando com múltiplo abaixo ou em linha com os pares de setor na Bolsa de Valores, especialmente Caixa Seguridade, BB Seguridade? Importante você olhar isso aí. Pois bem, e aí quando a gente olha aqui para o histórico mais recente, de nada adianta pegar um histórico muito longo de múltiplo, 10 anos é suficiente, você vai notar o seguinte, aqui no Investidor 10 você clica aqui para ver o histórico, e a média da empresa é 9,54. Sendo o quê? Em momentos de euforia, o múltiplo já ultrapassou 12 vezes, chegou aqui em 2019, no pico daquele ciclo de alta que teve na nossa bolsa de valores, a quase 15 vezes lucro. Depois, chegou na mínima de 8,37, 8, e a gente vai fechar com múltiplo no preço atual a 8,65, então está abaixo da média, está abaixo. É como se a gente tivesse voltado para 2024 em termos de índice preço-lucro. Portanto, a empresa não está cara. E essa correção mostra isso para a gente. Agora, vamos lá. Olha a importância de você olhar para o preço. A ação lá no topo de 56. R$ 56, a gente está falando aqui de 25% de alta, percebe? Então, se eu pegar 8,65 vezes 1,25, adicionando esse 25% de alta no múltiplo, a gente teria quase 11 vezes lucro. Aí, o que acontece? Voltando aqui para o histórico do PL. A 11 vezes lucro, a empresa estaria acima da média e já estaria no patamar alto.
de tal maneira que não seria um bom momento para a compra, percebe? E isso a gente está falando de poucos meses. Daí a necessidade de você ter paciência e calcular o preço justo, o que eu te ajudo muito na minha comunidade. Beleza, mas não para por aqui. A gente vai calcular o valor intrínseco também. Mas antes, de novo, olhe para o ROI histórico, ainda mais uma seguradora. Retorno sobre o patrimônio líquido histórico. Não basta um ano ou outro, precisa haver consistência. E como é o ROI histórico da Porto Seguro? Olha aí, veja só. Perceba, teve aqui um problema, uma distorção no seguro automotivo ali pós-pandemia, então a gente ignora isso aqui. A média da empresa é 17% de ROI e a gente vê que esse patamar 15, 17 vem sendo praticado historicamente. Então sim, entre 15 a 20% é um ROI que você pode projetar para o futuro da Porto Seguro. É o que ela consegue entregar. E o que a gente busca é no mínimo 12% de ROI, esse é o mínimo do mínimo, de forma consistente, e idealmente acima de 15%, que aí você está com um excelente negócio. Portanto, esse aqui é um indicativo, não é suficiente, mas é um indicativo, de que a Porto Seguro é um excelente negócio. Não olha para o ROIC, porque aqui a gente está falando de uma empresa que tecnicamente não tem uma dívida, apesar de o dinheiro que está lá no caixa da empresa ser um passivo que aguarda pagamento de indenização futura, que é o sinistro da Poli. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente vem aqui no balanço patrimonial da Porto Seguro, que é um documento muito importante, um documento que é muitas vezes desprezado pelo investidor comum, só que o Buffett fala da importância de você analisar os balanços. Olha só aqui, no ativo circulante você tem as aplicações financeiras, certo? E aqui embaixo, aplicações financeiras mensuradas ao valor justo, 7 bilhões e meio. E em não circulante você tem aqui aplicações de mais de 9 bilhões. Isso aqui dá um caixa gigantesco, né? Você não concorda? Pô, tem caixa pra cacete. Sim, só que esse caixa, ele não pertence integralmente a Porto e aos seus acionistas. É um caixa que pode ser comprometido com pagamento de indenizações caso haja um momento de muita sinistralidade, caso a empresa avalie equivocadamente o risco que ela está assumindo ali no contrato de seguro, não só seguro, a gente vai ver outras verticais de negócio da Porto. E aí, como que a empresa lucra em cima desse caixa? Ela ganha com juros. Isso é o que a gente chama de float, uma fonte de receita importante, que é o resultado financeiro da empresa. E a gente está vendo, nesse cenário de Selic a 15% ao ano, que o resultado financeiro das seguradoras está bastante elevado, bastante representativo do resultado total da empresa, por conta do momento que a gente vive. Ora, se eu tenho esse caixa aqui, que embora não seja integralmente meu, mas os juros são meus, está rendendo muito por conta de um juro muito alto, e o resultado financeiro está cada vez mais alto. Isso significa que o resultado financeiro é provável irá reduzir com a queda do juro brasileiro. Ah, então é um momento muito ruim de comprar seguradoras? Afinal de contas, a perspectiva é de que no ano que vem o juro brasileiro começará a cair. Desse ponto de vista do resultado financeiro, sim, seria um momento ruim. Apesar de que você deve buscar comprar empresas não com base num único momento ou outro. Você deve buscar pagar barato por um negócio excepcional que vai te enriquecer a longo prazo. Essa deveria ser sua visão. Mas não é verdadeira afirmativa, de maneira categórica, de que só porque o juro vai cair, você nem sabe se vai despencar, essas empresas vão ganhar menos dinheiro. Por quê? Porque no ambiente de negócios como um todo, no Brasil, com juros mais baixos, é um ambiente de negócios onde as pessoas buscam mais crédito, acabam buscando mais seguro, onde a atividade econômica está mais aquecida como um todo. E aí a Porto Seguro, obviamente, vai fazer mais negócios, vai emitir mais prêmios. Não confunda prêmio com indenização. Prêmio é o que a seguradora ganha, tá? Prêmio vai para a seguradora, que vai para essas aplicações financeiras aqui do balanço, tá? Indenização é o que a seguradora paga se acontecer o sinistro, percebe? Só aqui um detalhezinho técnico. Então veja que se a Porto realizar mais negócios e isso superar o impacto negativo no resultado financeiro, na prática é até bom que o juro caia, mesmo para a seguradora. Essa é a visão. Então é o tipo de empresa que, na maior parte do tempo, ela vai ganhar dinheiro, com juro alto, com juro baixo. Serviço financeiro no Brasil geralmente é assim, né? Mas cuidado, porque inadimplência no âmbito bancário é um problema. Olhando aqui para o histórico dos últimos 5 anos de crescimento do lucro líquido, cresceu uma taxa de 13% ao ano, é uma excelente taxa. E o histórico é consistente? Veja, não necessariamente, isso vai ser praticamente impossível, a empresa vai crescer seu lucro líquido todos os anos. Mas, num histórico de 10 anos ou até mais longo, você precisa identificar consistência e tendência de alta. Então, por exemplo, em determinado ano não houve crescimento ou até decréscimo, mas no próximo já recuperou e foi na tendência de alta. É isso que você busca. Eu clico aqui em contábil, na Porto Seguro, vou pegar aqui 10 anos. O lucro em 2010
foi de 623 milhões. Em 2024, 2,7 bi, para esse ano a gente viu que pode chegar a 3,4 bi. Então cresceu muito esse lucro. Mas veja, ó como não é linear. Saiu de 623, caiu para 580, aí foi para 680. Olha o que aconteceu que eu falei aqui, recuperou, aí subiu, caiu de novo, subiu de novo, mas foi seguindo uma tendência de alta. Caiu aqui e voltou. É assim que funciona. Volatilidade normal no mundo dos negócios. O importante é a tendência de alta de longo prazo. E aconteceu. E o que eu quero saber é, quanto que isso aqui representou de crescimento anual? E aí você vai anotar o seguinte, saiu de 623 milhões em 2010 para 3,2 bi, mas na verdade a gente viu que é 3,4, mas na melhor das hipóteses. Eu sempre sou mais conservador, por isso que eu coloquei 3,2. Isso deu um crescimento de 11,53%. Se eu colocar 3,4 aqui, dá quase 12%. Então dá para dizer que a Porto conseguiu crescer o seu lucro líquido a uma taxa anualizada de longo prazo entre 11% a 12% ao ano, não é? E o retorno de longo prazo nas ações, que foi de 375% nos últimos 10 anos, foi de quase 17%. E, pegando-se longuíssimo prazo, desde 2004, a empresa entregou 3.000% de retorno. Uma máquina. Isso em 20 anos, 21 anos. Logo, se eu estou falando de 3.000% de retorno em 21 anos, eu estou falando de quase 18% ao ano. Então, cresceu entre 11% a 12% ao ano o seu lucro líquido, entregou no longuíssimo prazo um retorno total aí de quase 18%, com um ROI muito próximo do retorno, por isso que eu bato na tecla e eu vou continuar batendo. Não compre empresa, a não sei que seja assim, uma oportunidade evidentíssima. Nem existe isso. Mas tem que ser algo muito claro. Clareza solar, como diria alguém do direito. Se não, fixa no ROI. ROI de longo prazo da Porto, 17% a 18%. O retorno de longo prazo foi exatamente esse. O Charlie Munger já nos disse isso. Excelentes negócios, no longo prazo, vão acabar te entregando um retorno anualizado próximo do seu ROI de longo prazo. Então, cuidado com empresa muito baratinha. Por quê? Porque a empresa muito baratinha pode até te entregar um bom retorno no curto prazo, mas no longo vai ser ruim, porque é uma empresa medíocre. O retorno vai ser medíocre no longo prazo. Foca nisso. E você viu que retorno espetacular no longo prazo. A gente está falando de 3.000% em 21 anos, 17% ao ano. É muito dinheiro. A Porto, aqui no checklist fundamentalista do Investidor 10, ela cumpre com todos os requisitos. Dividendos pagou todos os anos, tem um dividend yield médio aí entre 5% a 6%. Qual que é o payout histórico para a gente saber quanto que ela retém mais ou menos de lucro líquido? Agora está 30 e poucos, mas historicamente ela teve uma média de 45, mas espere mais ou menos 40% em Porto. 40%, isso nos dá uma retenção do lucro líquido de 60%. Então, se ela retém 60%, significa que, em cima desse 60%, ela vai te entregar um ROI na média de 17%. Só que o ROI atual da Porto está ali em 24%. Mas tá muito alto, né? Vamos esperar aí uns 20, cara. Espera 20, tá bem razoável. Então ela vai conseguir 20% em cima dos 60% retido. E os outros 40% vai na forma de dividendos. É por isso que o cálculo para você projetar o crescimento potencial do lucro líquido é ROI, que é 20%, vezes o quê? O que ela retém de lucro, né? 60%. Então, há uma perspectiva de 12. Ah, Luan, e se eu for no ROI médio ali de 18, vezes 60, quase 11? E veja que foi isso mesmo que aconteceu, né? Entre 11 e 12. Então veja que não é pura coincidência. Os números batem. Então, o retorno que o acionista recebeu foi o retorno do ROI. O crescimento do lucro líquido foi mais ou menos o que a empresa entregou de retenção de lucro em conjunto com o ROI. Claro, não são números exatos, não espera isso. Não é uma ciência exata. Mas os números ajudam a você a minimamente ter um pouco de previsão do que pode acontecer com a empresa. É probabilidade. É isso. E com isso a gente consegue estimar o valor da empresa, o valor intrínseco. Vale ressaltar que o PL da Porto está mais baixo do que Caixa Seguridade, não está muito distante do IRB, de tal modo que hoje ela só é mais cara que a BB Seguridade. E a BB Seguridade está com números mais fracos, enquanto a Porto continua crescendo. Então é isso. A gente viu num vídeo anterior que a BB Seguridade está bastante descontada, a gente está vendo por hora que a Porto não está cara. Mas será que é uma barganha? A gente precisa encontrar a margem de segurança, que é o que a gente vai ver na sequência. Sendo que, no longo prazo, a Porto conseguiu vencer aí os principais indicadores, com exceção do IVVB11, mas só por conta dessa queda recente, né? Do contrário, teria vencido. Portanto, uma empresa que entregou muito valor. A gente viu, entregou 17% ao ano. E o que faz a Porto? Olha, uma empresa que surgiu em 45, mas foi constituída efetivamente em 97. O que acontece? Entre os anos 2000 e 2019, foi ali um momento em que a empresa cresceu bastante. Já havia lançado diversos produtos,
Aí ela comprou aqui a Azul Seguros. Em 2004, abriu capital na Bolsa de Valores. Em 2007, lançou o cartão Porto Seguro e foi avançando. Em 2009, passou a pertencer uma grande parte ao Itaú. Então hoje, quando você olha aqui a composição acionária, no grupo de controle, o Itaú tem quase 43%. Isso é excelente para a Porto, porque aí ela se beneficia dos canais de distribuição do Itaú e da expertise do Itaú no negócio de finanças, negócio financeiro da Porto, porque ela tem a Porto Bank, ela consegue aí se beneficiar do canal de distribuição do Itaú e também do know-how do Itaú. Olha aqui todos os negócios da Porto. Tem a Porto Seguro propriamente dita, que é um negócio de seguros mesmo da Porto, automotivo, ela lidera esse mercado automotivo, e vários outros, seguro de vida, agronegócio, responsabilidade civil, é quando eu sofro um acidente ou causo um acidente ali e eu tenho que pagar uma indenização, esse tipo de coisa, tá? Tem a Porto Saúde, que a empresa está crescendo bastante, tem seguro odontológico, onde ela concorre com a Odontoprev, que é a líder nesse segmento. No saúde empresarial e ocupacional, a empresa está indo muito bem. Ao passo que diversas outras empresas desse setor estão indo mal, ela está indo muito bem. Tem a Porto Bank, que é a parte financeira da Porto. Como eu falei, o Itaú ajuda aqui. Então tem previdência, conta digital, investimentos, consórcio, cartão de crédito, financiamento. E a inadimplência aqui cresceu, mas não é nada demais. A inadimplência está crescendo em várias outras instituições financeiras. E tem a Porto Serviço, guincho, chaveiro, etc. O principal negócio é esse aqui, mas esses dois aqui juntos também já são relevantes ali no resultado da empresa. E assim, o que dizer dos números no último trimestre, segundo trimestre de 2025? Excepcionais. Você teve ROI crescendo para 24%, no mesmo período do ano passado foi 18%, lucro líquido crescendo 38% de um semestre para outro, prêmios, ganhos, ou melhor, receita total, que é prêmio retido mais outras receitas, cresceu 13%. A empresa cresceu de fato, mesmo com juro alto, dificulta, entregou aí um lucro líquido recorrente de 1,7 bi. Absurdo, né? Absurdo. E a gente vê aqui, ó, olha, o ROI na parte de saúde, 22%, o ROI na parte de seguros, 31%. Então aqui é o bom negócio, é onde ela lidera, mas todos são bons, né? É que aqui é excepcional. Na vertical bancária, 27%. Então note que financeiro como um todo, que é seguro mais bank, é onde a gente tem a maior rentabilidade. Depois, a vertical de saúde foi muito bem também, e a vertical de outros serviços. Um ponto que você tem que acompanhar em seguradoras, sinistralidade, né? Quanto que a empresa gasta do que ela ganha de prêmio para o quê? Para pagamento de indenizações. E veja que hoje está abaixo de 60%, no primeiro trimestre foi um pouco acima. E quando supera 70%, aí você começa a se preocupar. Tem que ver o que está acontecendo. Por quê? Porque acima de 70%, como aconteceu em 2022, sinaliza um pico de sinistralidade. Ou a empresa calculou mal os riscos, ou aconteceu alguma coisa fora da curva, um eventual outlier, ou sei lá, um problema da gestão ali mesmo. E aí isso aperta as margens da empresa. Mas no momento, está tudo normalizado, abaixo de 60%, abaixo de 70%, abaixo de 65% já é bem tranquilo, tá? Então esse número você monitora trimestre a trimestre. Vale destacar o seguinte, que hoje, em termos de lucro total da empresa, 60% aproximadamente vem da operação de seguro, 15% da operação de saúde, 24% da operação bancária e os outros serviços 8%. E olha só como o nível de rentabilidade é muito importante. Em relação à receita, que não é lucro, seguro é 58%. Então, como ele é muito rentável, na linha final representa 62%, que é muito rentável. Já na saúde, a receita é 18%, só que o lucro é 15%. Por quê? Porque na parte de saúde a rentabilidade é menor. Eventualmente, a empresa no futuro poderia concluir, vamos vender a nossa operação de saúde porque ela atrapalha a nossa rentabilidade total. Vamos vender? Pode vender. Só que hoje é uma operação que está crescendo, já que aqui em seguro é mais difícil de crescer, ainda mais hoje, que está crescendo bastante, e o nível de rentabilidade pode não ser tão alto quanto as demais verticais, mas é adequado. Isso ajuda a crescer a receita líquida e, consequentemente, a linha final, que é o lucro líquido que sobra mais para dividendos, para recompra de ações, etc. E é o tipo de negócio que o Buffett adora. Vamos lembrar, por exemplo, que a Geico foi um dos maiores retornos históricos que a Berkshire Hathaway obteve. Por quê? Porque é um negócio que não depende de você ficar ali investindo em pesquisa e desenvolvimento, capex para ficar ali mantendo a operação. Não. É um negócio que depende de você captar dinheiro e fazer análises corretas de risco e se beneficiar do flow. Num país de juro alto como o brasileiro, se você fizer isso bem, você ganha muito dinheiro com resultado financeiro. E a empresa está ganhando muito bem. Mais de 300 milhões de reais por trimestre de resultado financeiro. Já representa, então, aí mais ou menos um terço. Isso está acontecendo com Caixa Seguridade e BB Seguridade. A Seguridade está abaixo de 20%, mas é uma tendência a ficar entre 20% a 30% em momentos assim de juro nas alturas. Então são resultados muito bons, praticamente nenhum ponto negativo. Isso é ruim para quem quer comprar. E aqui eu quero te mostrar
qual é o retorno que você deve exigir na ação para calcular o valor intrínseco. E você deve buscar o que está pagando Tesouro IPCA mais com juros semestrais, está IPCA mais 7,65, ou para 5 anos, IPCA mais 8. Ou seja, você tem que descontar os fluxos de caixa, que é o lucro líquido, no caso da seguradora, entre 12,5% a 13%. É o retorno mínimo exigido. Só que eu vou além. Eu vou descontar em 20%. 20%. E mesmo descontando a 20%, 5 anos à frente, será que a Porto ainda estaria abaixo do preço justo? E está aqui. Sim. Ela ainda valeria 48,68. Descontando a 20%. A 20%. Portanto, Porto, hoje, considerando 3.200 de fluxo 1, estaria barato. Então, no preço atual, eu poderia esperar um excelente retorno prospectivo em Porto, entre 15% a 20% ao ano. Isso se eu comprar abaixo dos 48%, como está hoje. Passou disso, aí já era. Aí já cai para 15% ou até 13% ali, depende do preço. A R$ 56, a Porto estava ali com retorno prospectivo entre 13 a 15, fica no 13. Aí já não é tão legal, porque historicamente a gente viu que a empresa entrega 15 a 17, né? Então aqui eu coloquei inclusive uma taxa de desconto acima da média histórica da empresa, significando que é um preço atrativo de fato. Sendo assim, antes de te dizer se eu investiria em Porto hoje, ao invés de BB Seguridade ou Caixa, eu quero te dar um recado, que é o recado do nosso parceiro, que é a Grana Capital. É um aplicativo de imposto de renda da Bolsa de Valores, indicado pela B3, então te dá essa segurança da indicação da B3, e que por meio dele eu automatizo o imposto de renda da Bolsa de Valores. Você para de se preocupar com isso. E por conta disso, você pode dormir tranquilo. Você sabe que ele está automatizando tudo. Ah, tem DARF a pagar? Já emite para você, dentro do aplicativo. Você paga ali tudo ali. Ah, ultrapassei ali o limite de isenção das ações? Tá tudo ali. Deixa eu te mostrar aqui no meu aplicativo. Tô aqui no meu aplicativo da Grana e veja só, eu fiz algumas vendas que eu trago lá para os membros da comunidade dentro do limite de 20 mil. E ele já me traz aqui, ó, tá dentro da isenção. Não preciso ficar calculando, guardando nada, tá tudo aqui. E se tiver imposto a pagar, já vai sair aqui para eu imprimir e pagar aqui dentro, por Pix, cartão ou boleto. Então, resolve o problema da bolsa de imposto de renda. E ainda eu conto aqui tanto com a seção de declaração em menos de 5 minutos, e aqui na carteira eu tenho o controle da minha carteira. Então eu vejo aqui na abinha de proventos, quanto de provento eu recebi, qual é o meu provento futuro. Então eu consigo ter essa visão aqui bem detalhada dos proventos a receber, que é algo que está embutido no plano Mais Grana, para eu obter aqui o IR mensal e a declaração anual do imposto de renda, já garanto, para o ano que vem. Portanto, baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai ter acesso a essas ferramentas aqui, o IR mensal, declaração e ali a parte de proventos da sua carteira. É o plano mais completo de todos, o anual. E o melhor, se você assinar agora com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Mas então, Luan, Porto Seguro é uma oportunidade agora? Não é a melhor das oportunidades, pensando no que aconteceu no passado, inclusive quando ela chegou a valer R$ 18. Esse é o momento ideal para a compra, mas hoje a gente viu que ela não está cara, inclusive mais barata que a Caixa Seguridade, muito superior ao IRB, ficaria de fora, só não está mais barata que a BB Seguridade, só que é uma empresa puramente privada de outro segmento. Então, até valeria para quem quer começar a fazer algum aporte, que a gente viu que ela não está cara, na verdade, com desconto aí e um retorno prospectivo muito bom. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo. Fui!